Naqueles casos de crimes em que só o juiz poderia arbitrar a fiança ou liberar o preso mediante liberdade provisória sem fiança, nesses casos a orientação é que o preso fica aguardando nos corredores aqui da regional uma decisão judicial ou até mesmo uma vaga no sistema penitenciário. Por que isso acontece? Porque a SEJUC, e mais especificamente a COAP, que está dentro da estrutura da SEJUC, que está vinculada à SEJUC, não recebe os presos. Mas não recebe por quê? Porque alega que existe uma decisão judicial de interdição. Mas eu digo que a interdição é daquele local e não da função e obrigação de receber o preso, que é deles. Então, a obrigação, a interdição, o juiz interditou o espaço geográfico, o espaço físico daquele local. A SEJUC tem outros diversos locais onde colocar o preso, ou que crie, ou alugue, ou coloque em outro espaço, dê o jeito deles, mas não que fique a cargo da Polícia Civil. Nesse caso agora, nesses dias agora que já teve plantão, teve umas pessoas que foram inclusive soltas, tiveram uma parada de soltura da justiça em função dessa interdição. Para esse final de semana, vocês vão adotar essa mesma metodologia, vão encaminhar para a justiça para que seja adotada providências? A gente vai adotar essa metodologia porque a sociedade não pode ser penalizada. Imagine se a gente não tem esse poder, mas decidisse, imagine se os delegados de polícia decidissem não mais lavrar flagrante porque a gente não quer mais ficar com preso. O caso, se a gente decidisse liberar os presos de alta periculosidade sem uma análise jurídica do juiz, do promotor. Então, são situações que a gente não pode fazer porque a sociedade não pode ser penalizada. A gente caminha um caso à justiça, como recentemente o traficante foi solto na cidade. É de se estranhar, é de se ficar perplexo, mas é o que a justiça deu fundamentado, que é uma irresponsabilidade do Estado atual, responsabilidade dos nossos gestores. Então não pode fazer nada, não tem vaga. A Polícia Civil ali atendente também não pode ficar com preso, que vá para a rua. A sociedade, de certa forma, vai ser penalizada, mas a conta, como o próprio juiz colocou na sentença, a conta vai ser debitada na conta do Estado, dos nossos governantes, que foram irresponsáveis anos e anos e anos. Coloco só no atual governo, não, é uma responsabilidade de cachoeira, que vem rolando água nessa cachoeira há muito tempo, né? De responsabilidade, de não ter uma análise, um estudo de quantitativo de vagas, um estudo de quantos presos estão saindo, de quantos estão entrando. Então é uma questão de matemática, né? É fazer uma cadeia para 100 quando precisa para 300. Em uma obra de 5 anos, que daqui a 5 anos não vai ser mais 300, vai ser 500, 1000. Então, é uma incompetência dos gestores, uma incompetência dos administradores, uma incompetência dos engenheiros. Então, é uma incompetência de quem, inclusive, faz o relatório dos estudos, que não estudam isso a nível a longo prazo, sim a curto prazo. Um caso ainda pior, que era uma mulher, né? Porque com o homem a gente deixa no corredor, o plantão está também recheado de agentes, mas imagine que não tem nenhuma agente feminina, uma mulher presa nos corredores, tem que usar banheiro, tem que fazer aquele asseio dela. Então, uma situação mais calamitante ainda, né? Então ela não foi solta, porque o crime não nos permitia arbitrar fiança, e foi encaminhada à justiça. A justiça, no caso, a juíza ou o juiz que estava de plantão, entendeu não liberar ela mediante liberdade provisória, nem fiança. Então ela continuou, se não me engano, uma semana ou mais aqui, detida nos corredores da regional, e recentemente ela foi liberada. Mas no dia do plantão, a gente, através de despacho, a gente colocou toda essa situação, comunicou a Corregedoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte para que apure a omissão e a responsabilidade de não recebimento do preso, que é a função, no caso da SEJUC e da COAP, porque a gente oficializou ao diretor da cadeia pública, no caso a penitenciária, porque as mulheres ficam na penitenciária. O diretor deu uma certidão que fez isso com base na sentença do juiz e sob orientação do coordenador da COAP, que é ligado ao secretário de Interior e Justiça, que é da SEJUC. Então a gente pegou essa certidão, comunicou a Corregedoria Geral, porque eu acho que isso, você tem uma função e não está cumprindo, então é uma irresponsabilidade, é uma omissão de atividade funcional. Então a gente comunicou a Corregedoria, comunicou também a Corregedoria de Justiça. Para quê? Porque a Corregedoria de Justiça orienta o juiz que, quando interditar os locais, na própria sentença, determine que é obrigação da SEJUC receber os novos presos e determinar onde ele deve colocar, e não ficar a cargo da Polícia Civil. E a gente também comunicou a regional, a DPFIM, a Comissão da OAB de Direitos Humanos e de Segurança Pública e, salvo me engano, o Ministério Público também.